Rapidamente, Zé, em um minutinho, detalhe pra gente que foi anunciado, o que achou dessas medidas. Pois é, uma saída muito boa e com a assinatura aí dos representantes da Câmara, Senado, né, das lideranças partidárias e da equipe econômica. É o seguinte, o governo vai assumir a diferença do que os estados arrecadariam com os impostos. Ao reduzir impostos, reduzir também o preço na bomba. Não é a primeira vez e a Lei Candir, para facilitar as exportações, foi exatamente assim, foi nesse processo, a União pagando os estados os impostos que deixaram de arrecadar na exportação. Agora reduzindo os preços e os estados sendo ressarcidos. Você, Fiuza, um minuto. Então, nós temos aí um quadro muito simples. O governo federal que fez o seu dever de casa, trabalhou, desburocratizou, procurou um ambiente, oxigenou no momento do garrote da crise sanitária, fez caixa, tem arrecadação, está se oferecendo para colocar um teto tributário na questão principalmente dos combustíveis e compensar os estados. Ou seja, é no aspecto da articulação democrática uma ação profícua, edificante, positiva, e no aspecto fiscal, evidentemente, e tributário, uma ação tecnicamente correta. A cena que nós vimos, Vitor, é também importante politicamente, porque é o governo com os seus ministros chamando os presidentes da Câmara e do Senado para um pronunciamento ao país sobre a tentativa de consenso, como disse agora no final o senador Rodrigo Pacheco. Então fica um sinal para aqueles que estão tentando o tempo inteiro dizer da parte do governo federal existe uma ação refratária, de ruptura, antidemocrática, está aí mais uma vez. Nós já observamos isso em outros governos também. Então estamos observando uma ação construtiva, uma ação sólida em termos do dever de casa fiscal feito pelo governo e a proposição com o entendimento exposto ao país. Onde é que estará o problema? O problema estará que o projeto ainda precisa ser aprovado no Senado. E para aprovar no Senado, precisa combinar com Randolph, com Renan Calheiros e com consórcio os defeitos que eles vão tentar colocar para atrapalhar o país mais uma vez. Você, Ana, em um minuto, que nos diz desse pronunciamento que acompanhamos juntos aqui? Exatamente o que o Fiuza disse, o governo federal fazendo aí o seu dever de casa. Eu costumo sempre falar da reforma tributária que Donald Trump passou logo no início da sua administração, em 2017, e dentro dessa reforma tributária estava exatamente uma proposta grande de zerar impostos federais. Isso aconteceu, os republicanos tinham maioria na Câmara e no Senado. A economia levantou um voo espetacular, obviamente que depois teve o impacto, né, da pandemia, mas foi uma medida muito importante e o ministro Paulo Guedes entende exatamente disso, entende que você cortar impostos ajuda o cidadão, o dinheiro volta para a sociedade em outras formas, inclusive formas de consumo para aquecer a economia. Agora, é que o Fiuza disse, né, vai ter gente reclamando, por incrível que pareça, e criticando de forma pesada a diminuição de carga tributária. Nós vamos ver aí a oposição histericamente criticando corte de impostos.